Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é dia 9 de dezembro de 2016. Vamos às imagens da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raul. Após supostos boatos, Michel Temer nega ter convidado o líder do PSDB na Câmara, Antônio Embaçaí, para o lugar de Gedel Vieira Lima. Inflação oficial do Brasil desacelera em novembro e registra a menor taxa desde 1998. No olho do furacão, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é citado em delação premiada da Odebrecht na Operação Lava Jato. Tragédia eternizada. Chapecoense anuncia novo escudo com homenagens às vítimas do acidente aéreo e ao título da Copa Sul-Americana. Agora vamos à enquete do dia. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei que permite o uso de celular nas salas de aula das escolas estaduais para fins pedagógicos. Na justificativa, o governador diz que os alunos já estão conectados e que o processo de aprendizagem deve acompanhar o uso de novas tecnologias. Hoje, o uso do equipamento é proibido. Existem leis semelhantes com veto ao uso do aparelho em outros estados, como é o caso do Acre, Amapá, Pernambuco, Paraná e também Ceará. Os textos têm em comum as preocupações com a falta de atenção dos alunos. Diante disso, perguntamos: você acha que o uso de celular deve ser permitido nas salas de aula? Para votar, entre nas nossas redes sociais usando a hashtag #LinkRecordNews. Divida a sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. A gente começa falando de política porque o presidente Michel Temer disse hoje que não houve recuo, justamente em relação à escolha do líder do PSDB na Câmara, o deputado Antônio Embaçaí, para comandar a Secretaria de Governo no lugar do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Ele ainda afirmou que nunca chegou a formalizar um convite ao deputado. Essa declaração foi dada em entrevista coletiva à Rádio Jornal de Pernambuco. Pois é, nesta sexta-feira, Temer faz a sua primeira viagem pela região Nordeste. O presidente reconheceu que há um acordo para um maior espaço do PSDB no governo, destacou que a legenda já tem o comando de 3 grandes pastas, mas disse que é preciso costurar melhor o acordo com a base aliado para que seja, enfim, encontrado um substituto de Gedel. Exatamente, Marcela, e segundo interlocutores, o presidente escolheu Embaçaí, mas recuou no anúncio diante das reações contrárias de parlamentares do chamado Centrão, que é um bloco composto por 13 partidos. Bom, e a Justiça do Rio bloqueou os bens do prefeito do Rio, Eduardo Paes, em razão de um acordo com a construtora responsável pelo campo de golfe usado na Olimpíada. O PMDBista livrou a empresa Fiore Empreendimentos de pagar uma taxa de R$1.800.000. O Ministério Público do Rio ajuizou a ação civil pública contra o prefeito por dano ao erário, calculado em valores atuais em R$2,3 milhões. O juiz Leonardo Chaves abriu um processo contra a Paes e também contra a empresa e determinou bloqueio para garantir o pagamento em caso de condenação. A taxa seria cobrada pela remoção de uma área de 61 mil metros quadrados de vegetação para a construção do campo de golfe. Uma lei municipal prevê o pagamento do valor para o corte de árvores em terrenos particulares. A Justiça proibiu o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, de se manifestar em seu blog e no Facebook sobre o processo em que é réu. Ele é acusado de inflar o cadastro do programa social Cheque Cidadão com o objetivo de comprar votos para aliados na última eleição municipal em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. A decisão, em primeira instância, determina ainda que as publicações já escritas sobre o assunto sejam retiradas. De acordo com a interpretação judicial, Garotinho usa o blog para tentar constranger e intimidar aqueles que atuam neste processo, bem como as suas testemunhas, além de desacreditar as investigações e o processo contra si. Em novembro, Garotinho foi preso preventivamente. E Renan Calheiros retomou a agenda de votações de interesse do governo sob protestos da oposição. Numa declaração surpreendente, o senador, que simplesmente desobedeceu a uma ordem judicial, disse que decisão do Supremo tem de ser cumprida.
Depois de 2 dias sem votações ou debates no Senado, Renan Calheiros voltou sorridente ao comando da casa. A ampla maioria registrada no julgamento do Supremo consumou a vitória política que Renan evitou comemorar. O senador, que havia desobedecido ordem judicial para deixar o cargo, recomendou o contrário. A decisão do Supremo, ela fala por si só, não dá para comentar decisão judicial. Decisão judicial do Supremo Tribunal Federal é para se cumprir. Entre os estrategistas que formularam a saída para a crise, o ex-presidente Sarney, que, chamado às pressas a Brasília, aconselhou Renan a abandonar a ideia de confrontar o judiciário. O projeto que penaliza o abuso de autoridade e retira poderes de juízes e procuradores ficou para o ano que vem, se não for para a gaveta. O Planalto também teria entrado em campo diante do risco de agravamento da crise. E o senador Jorge Viana, um petista, foi pessoalmente ao Supremo negociar a saída. O Jorge é uma instituição suprapartidária e foi este o papel que o Jorge, em nome do Senado, em nome da democracia, em nome da separação dos poderes e em nome do PT também, ele cumpriu. E isso, Jorge, ficará registrado na história do Brasil. E eu procurei, presidente, fazer aquilo que eu acho que todo vice deve fazer. Deve fazer. Ser vice e trabalhar para que aquele que foi eleito para o cargo possa cumprir seu mandato. Mas nem todo mundo comemorou o fim da crise. A oposição tentou atrasar a votação da emenda do teto de gastos. Renan sustentou a estratégia que permite a votação de segundo turno na próxima terça. E foi acusado de estar pagando a fatura pela manutenção do próprio cargo. Vossa Excelência está rasgando o regimento da nossa avaliação à toa. Não estou rasgando o regimento do Senado e não rasgaria. Eu estou rasgando aquele conjunto de regras que Vossa Excelência propôs para o acordo. E agora os retirou. Vossa Excelência está muito apressado em entregar. Vossa Excelência foi ontem nessa decisão do Supremo, tem que entregar a mercadoria agora. A Odebrecht delatou no acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada com a Operação Lava Jato, que realizou pagamentos de Caixa 2 em dinheiro vivo para as campanhas de 2010 e 2014 do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Os executivos da empreiteira mencionam 2 pessoas próximas ao governador como intermediárias dos repasses e afirmam que não chegaram a discutir o assunto diretamente com o Alckmin. Segundo a delação, 2 milhões em espécie foram repassados ao empresário Ademar Ribeiro, irmão da primeira-dama Lu Alckmin. A entrega dos recursos, de acordo com os termos da delação, ocorreu no escritório de Ribeiro, que fica na capital paulista. E ainda falando sobre o governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que permite o uso do celular dentro das salas de aula das escolas estaduais para fins pedagógicos. Na justificativa, o governador disse que os alunos já estão conectados e que o processo de aprendizagem deve acompanhar, portanto, o uso de novas tecnologias. A proposta é do secretário de Educação, José Renato Nalini. Hoje, o uso do equipamento é proibido e existem até algumas leis semelhantes a esta, com veto ao uso do aparelho em outros estados. Caso, por exemplo, do Acre, Amapá, Pernambuco, Paraná e também Ceará. Os textos têm em comum preocupações com a falta de atenção dos alunos. E aí, Marcela, claro, todo mundo se pergunta, mas será que vai ser bom ou ruim para o aprendizado, afinal de contas, não é? As escolas particulares, muitas delas não deixam os alunos usarem celular na sala de aula. Inclusive, os alunos ali burlam, né, essa regra, colocam o celular debaixo do moletom, tentam ali usar de alguma forma e, claro, acaba distraindo mesmo os alunos, né? Se for usado por a proposta é que seja usado em fins pedagógicos, né? Mas como controlar isso? Como fazer com que isso, de fato, seja usado como um fim pedagógico e não que o aluno fique ali em redes sociais, em joguinhos de celular. Pode ser que atrapalhe muito por um lado. Por outro, se a coisa conseguir ser organizada, controlada, para ter de fato um fim pedagógico, pode ser que funcione. E é exatamente sobre isso a nossa enquete do dia. Você acha que o uso de celular deve ser permitido nas salas de aula?
Sim ou não, você pode votar a partir de agora nesta segunda edição nas redes sociais. Basta entrar no Twitter, Facebook da Record News, aí com a hashtag Link Record News igual aparece aqui embaixo. Você vota e também comenta, traz à tona a sua opinião. Algo que você pode fazer também por meio do nosso WhatsApp, que já está na tela para você. 11 95307 1851. Enquanto você vota e participa, já tem algumas participações que nós vamos conhecer agora na tela para você. Começando então com a Ivana de Manaus, Amazonas. É uma forma de distrair e prejudicar o aprendizado. O governo quer formar alunos alienados. Essa é a opinião da Ivana, então muito obrigada pela sua participação, Ivana. Agora a gente tem a Cíntia de São Paulo que diz o seguinte: sou contra, os professores não vão conseguir ter controle com uma quantidade excessiva de alunos. Só vai atrapalhar o ensino que já é fraco. Mais uma participação chegando agora do Damião, Entre Rios, Bahia. Sou professor e o uso de celular na sala de aula só vai atrapalhar o ensino. Como vou monitorar o conteúdo que o aluno está acessando? Tenho turmas com 53 alunos. Exatamente isso que a gente comentava agora há pouco, né, Clébio? Como controlar para que o celular seja de fato para um uso pedagógico? Mais uma participação chegando na tela. Obrigado, Damião. Tem agora o Samuel, que é do Rio de Janeiro. E diz assim: acredito que pode ser um avanço importante, mas que também pode atrapalhar os alunos. Então a gente vê que é uma lei que pode dividir opiniões, mas ao longo dessa edição queremos entender melhor o que você, telespectador, internauta, usuário desse pequeno e potente aparelho, pensa sobre isso. Portanto, siga manifestando sua opinião e seu voto, porque daqui a pouco a gente volta a este assunto. Bom, enquanto você participa, a gente segue com outros destaques. A polícia procura os criminosos que mataram a tiros um turista italiano que entrou por engano numa favela no centro do Rio. Ninguém foi preso até agora, mas 7 suspeitos já foram reconhecidos pelo primo da vítima, que escapou por pouco. A polícia acredita que os turistas tenham sido confundidos com policiais militares. Roberto Bardella, de 52 anos, tinha uma câmera acoplada ao capacete e pode ter sido morto por causa do equipamento. Já ficaram questionando sobre a câmera que estava no capacete de uma das vítimas. E aí já efetuaram um disparo que acertou a vítima, Roberto, que já caiu logo ali. O primo dele, Rino Polato, de 59 anos, contou à polícia que ficou 2 horas em poder dos criminosos andando pelo Morro dos Prazeres. Para ele ser libertado, os homens lavaram as 2 motos e roubaram a câmera que registrou o ataque. Os italianos estavam no Brasil a passeio. Eles saíram do hotel em Copacabana e foram conhecer o Cristo Redentor. A dupla usava um aplicativo de trânsito, mas se perderam e acabaram entrando na comunidade. Cerca de 10 homens participaram do crime e a polícia ainda tenta identificá-los. O turista recebeu apoio e está sendo acompanhado pelo consulado da Itália. As motocicletas foram recuperadas. O turista italiano não ficou ferido, mas está traumatizado. A vítima sobrevivente está muito abalada, está chorando muito, né, já que ele viu um amigo dele ser assassinado ali na frente dele pelos traficantes. E a análise desse caso você vai ver agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os jornais italianos e os principais sites também da Itália destacaram em suas primeiras páginas o assassinato do turista italiano no Rio de Janeiro. Ele estava com outro amigo italiano percorrendo a América do Sul de motocicleta. Último dia deles no Rio de Janeiro, entraram numa comunidade errada em Santa Teresa e foram mortos. Um foi morto pelo traficante e o outro só não foi baleado por milagre. Os traficantes, depois de matarem o italiano, jogaram o corpo no porta-malas de um carro, colocaram o amigo dele dentro do carro e ficaram rodando pela comunidade durante mais de 1 hora, até que depois jogaram o corpo na rua e também libertaram o amigo dele. É impossível você acreditar que você entrando numa comunidade, você pode ser bem tratado, você pode ser orientado, vão dizer para você que você simplesmente errou o caminho. Parece que é impossível, parece que não é possível. Porque em determinadas comunidades do Rio de Janeiro, apesar da polícia pacificadora, os traficantes continuam mandando e desmandando. Eles aplicam a lei, eles fazem a lei, eles decidem quem entra, quem sai, porque o italiano estava com uma roupa que poderia ser um policial. É um absurdo isso, um absurdo. O governo do Rio de Janeiro fez o quê? Fez a Olimpíada achando que ia atrair mais turistas. Os turistas do mundo inteiro buscam muitas vezes exatamente sair de outros países para vir para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro.
ou para o Norte e Nordeste e são tratados dessa maneira. A morte do italiano vai fazer com que muitos italianos pensem para vir para o Brasil no nosso verão, para passar uns dias aqui no final do ano. A polícia tem que dar uma resposta rápida, tem que identificar rapidamente, prender e mostrar à sociedade que os criminosos estão presos. Porque, do contrário, nós vamos continuar retratando aqui a morte dos turistas, e não só no Rio de Janeiro, também no Norte e Nordeste. No começo deste ano, uma outra italiana foi assassinada no Ceará, e até hoje a polícia não conseguiu esclarecer o crime. Uma pena, o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, está a cidade perigosa. Na próxima semana, a ANAC vai votar novas regras para o setor aéreo. E isso deve, claro, mexer no bolso do passageiro. Se as medidas forem aprovadas, as companhias aéreas vão poder cobrar pela bagagem despachada. Malas enormes e carrinhos lotados podem estar com os dias contados. Em breve, o passageiro deverá pagar também pela bagagem. A ANAC, Agência Nacional de Aviação, vai votar novas regras para o setor aéreo no início da próxima semana. Entre elas está o fim do transporte gratuito de malas para voos nacionais e internacionais. As empresas aéreas poderão cobrar por cada bagagem despachada se a medida for aprovada. Dependendo, tem que diminuir a bagagem, porque a gente vai gastar na viagem, agora tem que gastar com bagagem. Frederico é italiano e mora no Brasil. Ele e a família viajam com frequência para a Europa. Nós estamos indo para o frio agora. Então, aqui é tudo roupa de inverno. Não é nem que a gente está levando muita coisa, mas tudo é casaco. Então, eu não posso não levar, porque eu não vou passar frio. É pensar 2 vezes agora. Seria uma compensação pelos 15 meses consecutivos de queda nas vendas de passagens. Segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a medida também estimularia a competitividade entre as companhias. E é uma prática comum em outros países, principalmente entre empresas que oferecem passagens mais baratas. A medida faz parte de um pacote de propostas a serem votadas. Algumas favorecem os passageiros. Quando uma bagagem for extraviada, a indenização ao passageiro deve ser paga imediatamente. Outra mudança é que o passageiro poderá desistir da compra da passagem sem multa em até 24 horas da confirmação de compra, o que só será válido para passagens adquiridas com, no mínimo, 7 dias de antecedência. O limite de peso das malas também pode mudar. Hoje, para voos internacionais, é possível despachar 2 bagagens de 32 quilos cada. Com a nova regra, o peso máximo cai para 23 quilos e será permitida somente uma e não mais 2 malas. Em compensação, as bagagens de mão poderão pesar 10 quilos em vez de 5. Tudo isso passa a valer em outubro de 2018, se o pacote for aprovado. Mas isso vai baratear o preço da passagem? Porque se não for baratear, não vale a pena, né? Leandro, disse tudo. É aquele barato que às vezes sai caro. É claro que a gente vai monitorar essa votação e trazer a você, nosso telespectador, todas as informações, inclusive na semana que vem, com especialistas para comentar o que ganha e o que perde o usuário no final dessa conta aí. Muito bem, mudando de assunto, na segunda-feira, às 10 horas da noite, você acompanha aqui na Record News o Prêmio Líderes do Brasil 2016. A premiação é mais um importante evento do LIDE, o grupo dos líderes empresariais. Com mais de 1.700 empresas filiadas, o que representa nada menos que 52% do PIB privado do país, os empresários de diversos setores e também políticos de diversos estados brasileiros, que demonstraram talento, competência e também comprometimento para um Brasil melhor, serão homenageados no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do estado de São Paulo. É claro que você não vai perder. É, portanto, nesta segunda-feira, 10 horas da noite, aqui na Record News. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir. Inflação oficial do Brasil desacelera em novembro e registra a menor taxa desde 98. É isso aí, a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural, mas já o Link Record News volta, hein? Olá, Link Record News! Nós somos o elenco da peça Pobre Super-Homem, Avesso do Herói, que está em cartaz no Centro Compartilhado de Criação, CCC, na rua James Holland, número 57, na Barra Funda. Nós estamos em cartaz às quintas e sextas, às 21 horas, sábados 20h30 e domingos 19 horas. Na próxima semana, somente sábados e domingos.
E existe uma promoção para vocês. Quem informar que ficou sabendo do espetáculo através da Record News vai ter 50% de desconto, que vai se aplicar para o acompanhante também, tá bom? Até mais, a gente vê vocês. Venham! 3 horas da tarde, mais 25 minutos, horário brasileiro de verão. Já estamos de volta com o link Record News e mais informações para você. Falando agora de economia, uma notícia boa, viu? O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, desacelerou de outubro para novembro, ao passar de 0,26% para 0,18%. Segundo o IBGE, esse é o menor índice para os meses de novembro desde o ano de 98. O resultado de novembro foi influenciado pela queda do preço dos alimentos. Ficaram mais baratos o feijão carioca, tomate e também a batata inglesa. A alimentação fora de casa subiu, mas numa velocidade menor, viu? De 0,75% para 0,33%. Outros grupos de despesa continuaram subindo, porém em um ritmo menor de outubro para novembro, como a alta de habitação. No ano, o IPCA acumula alta de 5,97%, abaixo da taxa de 9,6%, registrada no mesmo período de 2015. Em 12 meses, o índice também perdeu força, chegando a 6,99%, depois de bater 7,87% nos 12 meses imediatamente anteriores. E já que estamos falando então de economia, todo mundo fica se preocupando em como engordar um pouquinho o bolso, principalmente nessa época. Bom, casa enfeitada, comidas diferentes, parentes e amigos reunidos. As festas de Natal são um momento para confraternizar e trocar presentes, mas também para algo importante, não? É, também uma boa oportunidade para ganhar um dinheirinho extra. No fim do ano, a casa de Dona Rome vira fábrica de árvores de Natal. Até agora, ela já arrumou mais de 100. Ainda tem as encomendas de última hora. Trabalho duro o dia inteiro. Mas ela não reclama, não. É Natal. Época de festa e oportunidades também. Aluga as árvores para empresas, condomínios, para quem não tem tempo. Elas já vão prontas? Já vão bem adiantadas. E a história se repete em todo o país. De cada 10 brasileiros, 4 vão encarar um extra. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Nas próximas 2 semanas, a agenda da Érica está completa. Todo dia tem cliente. Nada mal para um trabalho extra. O trabalho mesmo, com carteira assinada, é em um escritório. Mas quando chega o fim de ano, vira maquiadora também. O dinheiro a mais chega sempre em boa hora. Engorda uns 30% a 40% do que eu ganho. Normalmente. E é ótimo, porque no final do ano é como se fosse o meu 13º, esses trabalhos que tenho feito. E tem ajudado muito, contribuído muito, até para comprar as lembrancinhas de Natal para a família. A amiga também anda feliz da vida, paga bem menos para ficar bonita. No salão seria o dobro. Bom para todo mundo, para meu bolso, para o dela, para o de todo mundo. Já a assistente social aproveitou a habilidade com fitas e agulhas. Os laços e tiaras ela vende pela internet e entre amigos. Já tenho umas 20 a 30 encomendas já para o Natal. Mas quem diria? Às vezes ficam tão ocupados, acabam esquecendo. É Natal em todas as casas. Não é, Dona Rome? Cadê a sua árvore? Não, agora das clientes. A minha é de última hora. O que sobrou é o nosso. É isso aí. E olha, um mundo mais sustentável. Esse é o desejo de empresários que participaram do Prêmio Eco Brasil 2016 em São Paulo. O Prêmio Eco se consolidou como o mais respeitado prêmio de sustentabilidade empresarial do país. E a Record News compartilha deste objetivo comum, que é ver um mundo melhor. Heródoto Barbeiro, do Jornal da Record News, foi o apresentador da 34ª edição do Prêmio Eco. Nossa equipe aqui da Michel verificou em loco a relevância e a qualidade de todos os projetos finalistas. Eu quero convidar a Paula Correia, presidente da CIA. Esse prêmio é uma super honra para a gente, que a gente está um caso de produto sustentável, que tem a ver com uma coleção de jeans que a gente fez. A gente conseguiu economizar água
numa quantidade muito grande em cada fase do processo e de fato a coleção vendeu super bem porque o produto era não só bem feito, mas corretamente feito, mas também muito bonito. Processos e produtos que ajudam a transformar e proteger o meio ambiente foram premiados neste evento. O Prêmio Eco é pioneiro no reconhecimento de empresas que adotam práticas para o desenvolvimento empresarial sustentável no Brasil. O prêmio foi criado em 1982 pela Anshan, a Câmara Americana de Comércio no Brasil. São 34 anos de luta pelo meio ambiente. E apoiar esta causa é um importante passo. Toda vez que você vê essas empresas investindo num mundo melhor, contribuindo para reduzir os seus impactos ou transformar os impactos de suas atividades em algo positivo para a sociedade, para a comunidade e para o meio ambiente, é extremamente recompensador. O Prêmio Eco procura valorizar a importância da inovação aliada à sustentabilidade. E num objetivo tão claro, não faltam ideias vencedoras. O case que a gente apresentou hoje é o Braskem Labs, que é um programa de aceleração de startups que estejam desenvolvendo soluções inovadoras, que melhorem a vida das pessoas em termos socioambientais, através das soluções do plástico e da química. Nós introduzimos um novo processo na produção de cremes e loções dentro da nossa fábrica. É um processo que nós chamamos de produção a frio. Então nós economizamos, temos um potencial de reduzir em 70% o tempo de produção e também de 70% no consumo de energia elétrica, além de 15% de mão de obra e 10% de matérias-primas. Então ganhar esse prêmio para a gente é sempre um reconhecimento de que sim, a gente está no caminho certo. No pico da crise hídrica do estado de São Paulo, nós desenvolvemos uma solução para redução no consumo de água na cadeia têxtil. Então nós lançamos uma microfibra com propriedades que permitem uma grande redução no consumo de água e tratamentos e energia durante todo o processo. 16 cases de responsabilidade socioambiental foram premiados nas categorias sustentabilidade em processos e sustentabilidade em produtos ou serviços. Ao todo, 71 trabalhos de 61 empresas foram inscritos. E no meio de tantos projetos, é difícil escolher os melhores. A gente olha sempre as dimensões econômicas, sociais, ambientais, a inovação, a aplicabilidade, o potencial que aquele projeto tem. Então a gente vai olhando várias dimensões e a gente vai avaliando, né? Como a gente já trabalha bastante tempo com esse tema, os jurados todos têm muita estrada nesse campo, a gente acaba conseguindo, acho que sim, com bastante sucesso, selecionar os melhores. Muito bem, todos os vencedores podem ser conhecidos no site www.premioeco.com.br. A gente vai colocar para você logo mais também aqui. Sim? Bom, enfim, premioeco.com.br para que você conheça os vencedores. Bom, agora a gente faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Veja a seguir. Seu cachorro tem medo de fogos? A especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai dar dicas para você deixar o seu pet tranquilo nessa época do ano. E claro, a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Fala Link Record News, eu sou o PH Moraes e tô aqui para convidar vocês para o meu próximo show, que vai ser dia 9 de dezembro, sexta-feira, nos Trilhos, no bairro da Moca, em São Paulo. Eu vou dividir o palco com a Managé, 3030 e Gabriel Pensador. E esse evento se chama Music Connection. Além da música, também vai rolar skate, slackline. Então, para quem curte cultura de surf, esporte, pode ir nesse evento, que é uma ótima pedida aí para sua sexta-feira. E além da gente dividir boas energias aí, então espero vocês lá, dia 9 de dezembro, próxima sexta, nos Trilhos, no bairro da Moca, em São Paulo, tá bom? A gente se vê lá. Se surgir um novo amor, eu estarei disposto para me dispor. E se surgir um novo amor, eu estarei disposto. 3h39 no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações para você. E agora com a informação de que a Chapecoense vai ter um novo escudo a partir do ano que vem, com 2 estrelas. A gente aproveita até para mostrar para você agora, portanto, como vai ficar. Você vai reparar que a estrela, então, acima do símbolo, como está aí, é uma referência ao título da Copa Sul-Americana, concedido pela Conmebol
ao time de Santa Catarina. E a estrela que aparece então na letra F é uma homenagem aos mortos na queda do avião da Chapecoense, uma justa homenagem e importante reconhecimento a esse time tão importante que conseguiu alçar, portanto, o clube a uma posição de destaque, né, Marcelo? Já tem até técnico novo, né? O Wagner Mancini vai ser o novo técnico do time. E aí, então, uma homenagem muito justa, né? Do título concedido, então, pelo Atlético Nacional da Copa Sul-Americana à Chapecoense. Bom, a gente muda um pouquinho de assunto agora. Uma lei que proíbe o uso de fogos de artifício com barulho está a um passo de ser aprovada. Pode ser uma boa notícia aí para os bichinhos, né? Exatamente. O objetivo, inclusive, é proteger os animais do som das explosões. Olha só. Os cães ouvem 4 vezes mais longe do que nós. Época de festa é também de sofrimento para os bichos e para os donos. Os animais sentem muito medo, eles ficam apavorados. A chegada do ano novo é sempre motivo de preocupação. Fecho as portas, janelas, né, quando está mesmo assim, período, né, bem... E ele se esconde debaixo da cama, eu deixo ele escondido lá. Esse hospital veterinário tem um aumento de até 60% de atendimentos no período de Natal e Ano Novo. Cães com vários tipos de ferimento são trazidos para cá. Eles tentam entrar em locais que não caberiam para se sentirem protegidos, e existem até mesmo animais que acabam fugindo de casa e se perdendo na época de fogos. Essas histórias podem estar com os dias contados. É que a Câmara Municipal de Campinas aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de bombas e de rojões em toda a cidade. Quem insistir pode ser multado em R$600. Esse clube já se adaptou à nova realidade. A queima de fogos no Réveillon vai ter muita luz, brilho, sem barulho. A gente pretende com isso contribuir com a questão da poluição sonora, né? Respeitar as crianças, os idosos, os moradores da região e também, principalmente, os animais que sofrem muito com o barulho, e ao mesmo tempo proporcionar um espetáculo bonito, porque o efeito visual realmente enfeita bastante esse tipo de evento. Sexta-feira, você sabe, é dia de Link Pet aqui no Link Record News, também nesta segunda edição. E hoje a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar sobre essa época de muitos fogos e o que fazer para os bichinhos não ficarem assustados. Hoje, muito bem acompanhada da Tuti, né, Luísa, nessa segunda edição, que vai responder a pergunta dos nossos telespectadores. Muito bem, a Tuti tem cara de que tem medo, sofre um pouquinho com os fogos, hein? É isso mesmo? Ela sofre bastante com os fogos. Tadinha, vamos lá. E ela já tem mais idade, né? Ela tem 12 anos. Então sofre mais ou não? Na verdade, o costume com os fogos tem que vir desde a infância. Então, como ela chegou muito pequenininha em casa e não teve esse costume, então realmente isso vem desde a infância até a idade adulta com esse medo muito alto. Muito bom, Luísa. Vamos então esclarecer as dúvidas do nosso telespectador. A gente começa com a Maria Eduarda, que é de São Paulo. Ela quer saber o seguinte: nesse caso de muito nervosismo causado pelos fogos, ela pode dar calmante para o cãozinho dela? O ideal é consultar um médico veterinário, porque só ele pode prescrever um medicamento, ou um calmante ou um tranquilizante para o seu cachorro. Não adianta ir na farmácia e comprar aquele remedinho, que isso pode aumentar o medo e a aflição do cachorro. Então consulte o médico veterinário, que daí você vai ter um Réveillon mais tranquilo. É isso aí. Agora a pergunta do Eduardo Soares, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: tem uma técnica de amarrar uma faixa no cachorro para diminuir o medo. Isso funciona? Parece que não muito, né? É meio estranho. Existe uma técnica chamada Tellington Touch, que uma das amarrações realmente é para medo. Então não só medo de fogos, como medos variados. E ela funciona, só que não adianta colocar na hora dos fogos, porque vai ser mais um fator estressante para o cachorro. Então o ideal é fazer um treinamento prévio. Então busca aí nas redes sociais, na internet, como fazer essa amarração e começa já hoje a associar essa amarração, essa faixa, com algo positivo. Então com uma massagem, com algum momento relaxante, de assistir TV, que daí sim vai funcionar. Mas só no dia dos fogos não funciona não. Mas Luísa, não deixa ele mais agoniado amarrar ele?
É porque não é uma amarração, é uma faixa que envolve o pescoço e o tórax e dá uma sensação de mais tranquilidade no cachorro, como se ele tivesse abraçado. E além disso também pega alguns pontos energéticos que deixam o cachorro mais tranquilo e não tão agitado. Mas não adianta fazer isso na hora do medo, tem que ser um pouco antes. Muito bem, dúvida esclarecida. Vamos agora para a pergunta da Lívia Fernandes, que é de Brasília, Distrito Federal. E pergunta o seguinte: é verdade que alguns animais podem ter até parada cardíaca por causa dos fogos? Chega a esse extremo? É verdade, sim. Principalmente aqueles cães que têm pavor e que são mais idosinhos, como é o caso da Tuti, ou mesmo outros animais como os pássaros ou coelhos, que têm o coração muito fraquinho. E daí realmente pode acontecer uma parada cardíaca. Então, se você sabe que seu pet, que o seu pássaro, coelho, cão ou gato tem muito medo, busque o médico veterinário, busque soluções para minimizar esse medo, para que não tenha nenhuma emergência veterinária no dia do Réveillon. Ninguém merece, né? E olha, Luiz Gustavo Oliveira, de Atibaia, São Paulo, pergunta o seguinte: colocar algodão no ouvido e deixar música alta ajuda então a minimizar o medo? Será, Luísa? Ajuda sim, não resolve, mas ajuda, principalmente se for uma música ou a televisão que o cachorro já esteja acostumado. E uma dica para algodão no ouvido é ir em farmácia de manipulação e manipular algodão parafinado, que é um algodão um pouco mais resistente ao som e que vai se moldar direitinho à orelha do cachorro. Então isso vai auxiliar a minimizar o medo, mas também não resolve. O ideal é então fazer um treinamento prévio para que o cachorro chegue no dia dos fogos já acostumado com barulho. Muito bem, pergunta agora da Elisa Castro, que é de São Paulo, aqui na capital paulista, e diz assim: o meu cachorro tem tanto medo, tanto de fogos quanto de trovões, que até já atravessou uma porta de vidro fechada. Olha só, o que eu posso fazer? É o que ela pergunta para deixar ele mais tranquilo. A gente tem que lembrar, Luísa, que essa dica é importante também, porque esse é o momento em que muitas chuvas chegam com força em diversas regiões e trazem esses trovões que assustam os bichinhos e até a gente, às vezes, né? Sim, a gente já se assusta, imagina os cachorros, a gente já sente no nosso próprio corpo a força da vibração do som. Então imaginem uma criaturazinha desse tamanho de 3 quilos. E nesse caso, que atravessa uma porta de vidro, é um dos piores casos, porque o cachorro está tão angustiado que ele tenta uma rota de fuga e isso pode ser extremamente perigoso. No caso, atravessou uma porta de vidro, mas pode também se jogar de uma sacada ou se jogar até de uma janela. Então, é um caso muito extremo que a gente precisa tomar muito cuidado. O ideal nesse caso é a gente começar desde muito cedo. Então, a partir de hoje, já começa um treinamento, baixa na internet sons de trovão, de fogos de artifício e vai colocando baixinho e brincando. Coloca o som e brinca com o animal. Então, brinca de bolinha, brinca de correr, brinca de cabo de guerra, do que ele mais gostar. E no dia seguinte, aumenta um pouquinho esse volume e continua. 15 minutos por dia, todos os dias até o Réveillon, já vai minimizar um pouco esse medo, porque o cachorro vai associar o barulho dos fogos, mesmo que seja artificial, do aparelho de som ou do celular, ele vai associar isso a algo positivo como uma brincadeira. Então isso já vai minimizar bastante esse medo. Legal, Luísa. Hoje a Luísa, então, esclarecendo, dando dicas de como evitar que seu animal, que seu bichinho de estimação fique nervoso nessa época do ano em que há muitos fogos de artifício. Dicas importantes que podem, inclusive, evitar que ele se machuque, né, Luísa? Algo do tipo. Obrigada pela sua participação. Até semana que vem. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana a todo mundo. Para você e para a Tuti também. Tuti, foi um prazer te receber aqui. Aproveite bastante a viagem, que eu estou sabendo que ela vai para Miami, né? Nada bobo essa Tuti aí. A gente te espera então semana que vem. Até lá, viu? Até. Tchau, tchau. Para você, continue com a gente, porque daqui a pouco voltaremos com mais informações aqui no Link Record News. Até já. 3 horas da tarde, mais 54 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Link Record News e agora sua participação. A sua participação, o tema da nossa enquete hoje é a respeito de um projeto que foi enviado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à Assembleia Legislativa, que permite o uso de celular nas escolas públicas do estado. Diante disso, a gente perguntou se você concorda com essa medida de permitir que sejam utilizados celulares nas salas de aula. Hoje essa medida é proibida na maioria das escolas, inclusive nas escolas particulares. Para votar rapidinho é só usar a hashtag Link Record News. Na nossa enquete a gente tem participação agora via WhatsApp.
WhatsApp. Vamos dar uma lida aqui para vocês. Vamos para a tela então. A gente começa com a opinião do Pedro de Agrestina, em Pernambuco. E diz: eu não concordo. Tira a atenção dos alunos e dificulta o trabalho dos professores. Obrigado, Pedro. Agora a opinião do Ednilson, do Recife, Pernambuco. Sou contra, vai prejudicar o aprendizado do aluno. Obrigada pela sua participação. Agora Alexandre, que é de Recife também, diz: eu não concordo, acredito que o governo deveria se preocupar em melhorar a educação. Obrigado, Alexandre. Agora o Flávio Pinheiro, Maranhão. Sou contra, já é muito difícil para o professor controlar a sala de aula. É isso aí, então, as opiniões manifestadas. Agora a gente vai ver o resultado da enquete, né? Exatamente, vamos perceber então pela enquete se essas opiniões são compartilhadas também numericamente aqui na nossa votação. Resultado a gente coloca na tela para você agora. Temos aí a minoria, apenas 30% concordando então com a possibilidade do celular ser utilizado em sala de aula e 70% a maioria dizendo que não. Muito obrigado a você que votou. Na segunda-feira tem uma nova enquete para que você nos ajude a discutir assuntos importantes do nosso país. Obrigado. Bom, agora a gente convida aqui a nossa cronista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde. Quer dizer, então, que já está rolando um frisson entre os fãs do Homem-Aranha. Já tem trailer circulando por aí? Pois é, Marcela, boa tarde. Boa tarde, Clébio. Boa tarde. Divulgaram nesta madrugada o trailer do novo filme do Homem-Aranha, que é o De Volta ao Lar. É o mesmo menino, né? O Tom Holland é o mesmo ator que fez o Homem-Aranha no último filme dos Vingadores, né? No Capitão América Guerra Civil. E os fãs vieram à loucura. Hoje, nos Trending Topics estava lá o Homem-Aranha, principalmente por conta de algumas coisas que o trailer já apresenta. Por exemplo, a participação do Tony Stark, que vem a ser o Homem de Ferro, que já aparecia lá no Guerra Civil como sendo um mentor do Homem-Aranha, e dessa vez ele não só aparece dando uns conselhos pro jovem Homem-Aranha, porque ele realmente é um adolescente, então tem uma série de cenas dele na escola, né, nessa vida dele escolar, e ele também aparece rapidamente numa cena de ação, então os fãs enlouqueceram. A Tia May, que é famosa, né, a personagem do Homem-Aranha, ela também aparece e, pelo jeito, ela vai ser aí alvo de ataques do Abutre, que é o vilão, um dos vilões desse filme. Então, assim, tem várias coisinhas que o trailer traz e que os fãs já foram pescando e discutindo. E, bom, é bem coisa de nerd, que eles assistem o trailer e eles já sabem, né, já ficam ali escarafunchando tudo, o que vai ter e etc. Inclusive, isso é um drama ali, né, pro Homem-Aranha, de que ele é muito novo, né, e ele não gosta disso, né. Ele fica muito bravo porque ele fala que eles estão me tratando como um garoto, aí o amigo dele fala, mas você é um garoto, né. Então, assim, mas assim, o Homem-Aranha já é um dos filmes muito esperados de 2017. A estreia está prevista para 7 de junho nos Estados Unidos, 7 de julho no Brasil. Então temos aí mais meio ano de espera, mas os fãs já estão com o coração a mil, principalmente por conta desse primeiro trailer aí, que já deu para sentir um gostinho do que vai ser, né? Muito bem feito. Débora, obrigado por trazer para a gente esse destaque. E na segunda-feira te esperamos com mais, hein? Segunda-feira estamos aí. Ótimo final de semana. Bom fim de semana para vocês também e para todo mundo que está nos vendo. Muito bem, agora a gente traz uma dica importante para você, viu? Porque antes de comprar produtos de limpeza, Marcela, é bom dar uma conferida na despensa. É, na despensa mesmo, viu? Porque alguns alimentos são capazes de deixar a casa brilhando em pouco tempo. E o melhor, muitos deles são bem mais baratos. Vinagre no lugar de amaciante? Na casa da Renata, ele vira e mexe e vai parar na máquina de lavar. Eu coloco porque, na verdade, ele faz a mesma função do amaciante, né? E para a máquina de lavar, eu também coloco para fazer a limpeza da máquina. Porque, como ele faz a mesma função do amaciante, ele também tira o amaciante que fica resíduo na máquina. Às vezes a roupa fica com uma sujeirinha. Aí você percebe que a máquina está suja, você coloca a máquina para funcionar com o vinagre e a máquina fica limpinha. E faz sentido. O que não faz realmente sentido é utilizar amaciante.
Porque o amaciante, a função dele principal não é só amaciar a sua roupa, não. A função principal é estragar a sua máquina, né? Fica toda aquela sujeira, que as bolinhas pretas vão ficando. Então, ao invés de amaciante, você usa vinagre. Não fica o odor de vinagre. Na lavanderia, o sal também é um ótimo aliado. Um modo fácil de você segurar a cor das roupas é utilizando sal de cozinha. O que você faz? Você pega pelo menos umas 2 pitadas de sal de cozinha, 2, 3 pitadas, já é o suficiente. Põe para lavar, que as cores da roupa não vão fugir. Já se o problema é aquela gordura dentro do micro-ondas, nada é melhor que o limão. Em um recipiente de água, coloque algumas rodelas da fruta e deixe esquentar a solução por 5 minutos. O vapor dela vai derreter a sujeira. Depois é só passar uma bucha com detergente e ela sai fácil. E sabe aquelas manchas que insistem em ficar dentro da panela e também das formas? Pois é, olha só, ketchup. É só colocar em cima da sujeira e deixar agindo. Assim como o limão e o vinagre, o ketchup é ácido e por isso um ótimo removedor de manchas. Outro truque infalível pode vir do resto de pão do café da manhã. O miolo funciona bem como uma esponja. Se esfregar naquele cantinho empoeirado do quadro, sai tudo. Dicas para casa e também para bijuterias, as da Renata nunca foram limpas e o tempo foi deixando os colares e brincos mais opacos. A solução? Cerveja, e não é para beber. Aqui em torno de 20 minutos a meia hora. Você vai retirar as bijuterias e você vai utilizar pasta de dente. A pasta de dente ele vai agir como abrasivo, que você amoleceu a sujeira com a cerveja, agora você vai utilizar a pasta de dente como abrasivo e a função dele não vai destruir o seu objeto. Só depois. Algumas hoje foi uma surpresa para mim, que vai facilitar muito a minha vida, né? Como a história de limpar a bijuteria com cerveja e pasta de dente. Outra que eu descobri hoje foi a história do sal, que deixa a roupa ficar com mais cor. O sal não vai mais para cozinha. Não vai só para cozinha mais. Olha, dicas inusitadas, criativas. Eu gostei dessa do sal, que mantém a cor da roupa. Também tem a história do vinagre, que é tipo um amaciante para usar na máquina e não estraga a máquina. Boas dicas, viu? Tomara que o cheiro do vinagre não fique impregnado na roupa, né? Essa é a preocupação. É verdade. Bom, assim a gente encerra essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais usando a hashtag Link Record News. E como você sabe, a gente se encontra aqui de segunda a sexta, sempre em 2 edições, 11 da manhã e 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel, mas siga participando pelas redes sociais. Eu te encontro amanhã aqui no Plantão. Record News, informação para você crescer. Até segunda. Tchau, tchau.